Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, pode ir chegando. Estou vendo aqui a galera já chegando aqui na nossa sala para mais uma live, para mais um bate-papo incrível. Se você quiser, vai colocando aí qual é a sua região, sua localidade. Boa tarde. Rio, a gente sempre gosta, né, de ir falando aqui. Salvador. Nossa, tá chegando uma galera boa, hein? Não estou nem conseguindo ler, gente. Niterói, BH, Minas Gerais, Pernambuco, que bacana, Teresópolis, Salvador. É bastante gente, hein, Simone? Gente, estamos aí no último dia da nossa feira, mas ainda tem muita coisa para acontecer. A gente ainda tem um cronograma bem bacana de live, a gente ainda tem muita vaga para você se candidatar. E eu queria avisar que o CIE está no nosso painel de vagas. Então, assim que acabar a palestra aqui, corre lá, se candidata às vagas. Gente, a gente tem mais de 118 mil vagas. Então, aproveitem essa oportunidade. A feira ainda vai rolar aí até o finalzinho do dia de hoje e você pode participar. Então, eu quero apresentar, né, a Simone. Antes eu vou me apresentar. Eu sou a Aline, atuo na área de carreiras. E hoje nós estamos aqui com a Simone do CIE, com um tema super bacana, mentalidade de sucesso para uma carreira promissora. Gente, olha, essa live promete. Pega papel e caneta, anota. A Simone vai falar sobre mudança de mindset, sobre mentalidade de sucesso. Gente, olha, estava batendo um papo aqui com ela, muito bacana. Simone, é um prazer receber você aqui com a gente, tá? Eu vou estar por aqui. Quando a gente tiver algumas perguntas e você quiser, a gente volta aqui, traz as perguntas, mas fica à vontade. E agora é com você. Obrigada, Aline, obrigada pelo convite. Eu amo falar sobre o tema mentalidade, principalmente para utilizar isso na carreira, né? Ali não só na carreira, eu falo que mentalidade, quando você tem ela e usa da forma adequada, a seu favor, você colhe muitos frutos. E para a gente começar, gostaria de agradecer a todos pela presença. Realmente, a Aline falou para você ter papel e caneta na mão, realmente anota. Porque quem anota aprende 2 vezes mais. Isso é comprovado, tá? Quem anota, quem tem o hábito de anotar, principalmente aqueles insights que você mais achou interessante, então anota, porque quem anota aprende 2 vezes. Então, vou começar me apresentando. Eu sou a Simone Lopes. Além de gestora do CIE, eu já estou na entidade há exatos 21 anos, tá? Então, assim, caramba, Simone, 21 anos fazendo a mesma coisa? Não. Pior que não é fazendo a mesma coisa. Porque nesses 21 anos dentro da entidade CIE, eu já passei por tantos desafios, por tantas áreas, e hoje eu tenho orgulho de fazer parte da instituição CIE, porque foi a instituição que mudou a minha vida quando eu comecei a minha carreira profissional. Eu fui para o mercado de trabalho com já 18, 19 anos, em busca de um estágio, né? A gente, nessa fase que a gente está começando na carreira profissional, a gente tem muitas dúvidas, muitas inseguranças, e tem uma coisa que eu já vou começar a fazer uma provocação para vocês, tá? A influência dos nossos pais nas nossas decisões, né? Se eu fosse seguir a orientação e a vontade do meu pai, eu seria médica. Só que tem um porém, eu não consigo nem ver sangue, gente. Eu tenho pavor a sangue. Inclusive, assim, se eu sou tão sensível a isso que se eu vejo uma pessoa sentindo dor, eu consigo sentir a dor que aquela pessoa está sentindo, e se eu vejo sangue, eu já desmaio. Então, eu não sou aquela pessoa boa para, por exemplo, ver um acidente de moto, eu passo literalmente mal. Então, se eu fosse seguir o que os meus pais queriam, eu seria médica. E se eu fosse seguir a minha intuição, eu realmente escolhi a carreira certa. Hoje eu vejo que eu escolhi a carreira certa. Eu sou formada em administração de empresas pela FMU, que é a Faculdade Metropolitanas Unidas. Fiz uma pós em marketing no Mackenzie. E desde que eu comecei a minha carreira, eu comecei por um estágio. Eu fui estagiária do Banco do Brasil. Ó, eu tô vendo aqui um comentário, não vou resistir, que eu gosto de olhar. Meu primeiro emprego foi porque minha mãe deu a ideia, né? Que era ser comissária de voo. E sou até hoje. Então, e sou até hoje, né? Então, assim,
quando a gente tem uma orientação por parte dos pais, isso pode dar muito certo, mas pode dar muito ruim também, porque nem sempre os desejos dos nossos pais vai fazer com que a gente seja uma pessoa feliz na profissão, né? Então, esse momento que você precisa escolher a carreira, que você precisa escolher o que você vai fazer, e muitas vezes para o resto da vida, né? Porque a gente casa com a carreira. É igual um relacionamento afetivo, a gente casa com a carreira. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês respondam aqui no chat para mim. Quais são as profissões que você acha que melhor remuneram? Tá? Então, coloca aqui para mim. Qual aquelas profissões que vocês acham que pagam melhor, assim, que tem as melhores remunerações? Tô vendo aqui o pessoal medicina, TI, advogado, político, essa foi boa, engenharia, engenheiro, medicina, engenharia, auditoria. Tô vendo aqui muitas, cirurgião, administração, advogado. Realmente, assim, eu tô vendo aqui várias opiniões. E se eu falar para vocês que ser açougueiro paga bem? O que vocês iam achar disso? Chutadores de bola, essa foi boa. E se eu falasse para vocês que açougueiro, né, paga bem? Né? E aí, para começar essa provocação, para a gente começar a falar de mindset, para a gente falar de mentalidade, eu vou compartilhar um vídeo com vocês, tá? E aí, depois que esse vídeo terminar, a gente volta aqui para a gente debater o que, na verdade, eu quero passar para vocês em relação à mentalidade positiva. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar. Share sound, share. Acho que vocês já estão vendo aí a minha tela. Então, deixa eu só achar aqui o vídeo. Cadê? Opa, aqui não. Eu tinha deixado bem na aba. Agora, vamos lá. Enquanto eu vou buscando aqui o vídeo, gente, que eu tinha deixado. Simone, seu microfone está mutado. Preso também, tô voltando. Inclusive, a próxima reportagem tem tudo a ver com Caco Antibes. Posso até imaginar aquele príncipe nórdico saboreando um delicioso churrasco coberto de ouro. Ouro! Você conhece esse maestro? O maestro, na verdade, é chefe e ficou conhecido como Príncipe do Sal, graças a esse gesto. É a minha assinatura. Cada um tem a sua. Então me ensina. A pose aparece em tamanho gigante logo na entrada do restaurante em Nova York, no peito de famosos e até na tatuagem de um fã lá na Austrália. O turco Nusret Gökçe, de 36 anos, virou mania nas redes sociais. Hoje, tem 14 restaurantes, 9 na Turquia, 2 nos Estados Unidos, 2 nos Emirados Árabes e 1 no Catar. E muitos, muitos clientes famosos, principalmente craques do futebol. Neymar acompanhou o showzinho e repetiu o gesto famoso. Messi foi servido na boca, outra mania do chefe. Nicolás Maduro jantou numa filial na Turquia e provocou polêmica no país dele, a Venezuela, que enfrenta uma grave escassez de comida. Agora, Nusret criou o Bife de Ouro, uma iguaria de $1.000 que a gente veio conhecer em Nova York. É aqui que o chefe guarda as carnes especiais dele. E algumas são homenagens aos amigos famosos. Olha, aqui tem o Tom Brady, craque do futebol americano, marido da Gisele Bündchen. Aqui o ator Bruce Willis, Diego Maradona, o craque Cristiano Ronaldo. O chefe conta que só compra carne de primeiríssima. De cada 5 toneladas que inspeciona, só 100 quilos passam pelo crivo dele.
Ele tem estilo próprio para tudo, até para cortar a carne. Vamos acompanhar. A costela gigante vai pro fogo. O calor intenso sela a carne, para manter o interior macio e suculento. Ó, e tudo é com a mão, ó. Ele pega, ó. Ele jura que não queima a mão, ó. Show me your hand. Então, depois de alguns minutos na grelha, tem mais um segredo para a preparação da carne. Aqui dentro, ela vai ser assada no carvão. Enquanto a gente espera o ingrediente especial, o ouro, ele fala dos projetos para o futuro. 2019, São Paulo, Rio. Carne no ponto, hora do show. Aos poucos, ele vai adicionando folhas de ouro. Uma a uma, elas vão grudando só com o calor. Tá achando estranho comer ouro? O metal não é absorvido pelo organismo e acaba sendo eliminado naturalmente. É simplesmente o bife mais caro do mundo que a gente vai provar. Olha, o ouro é crocante, o sal é crocante e a carne tá maciíssima, saborosíssima. Dá licença. Nossa. O príncipe do sal é rei do marketing nas redes. Transformou a profissão de açougueiro em showbiz. Nusret só frequentou a escola até os 13 anos. Foi quando começou a trabalhar num açougue na pequena cidade de Paşalı, no interior da Turquia. A experiência ensinou a tratar a carne com carinho. Massagem. Faço massagem, música. A carne fica relaxada, feliz. Em 2010, decidiu abrir o primeiro restaurante. My salary, 1 month, only $400. Naquela época eu ganhava $400. Minha mãe disse que eu estava maluco. Pegou o chinelo e me ameaçou. Abri um restaurante com 10 mesas e foi logo um sucesso no primeiro dia. Com a fama nas redes, os negócios bombaram. Em Nova York, o bife de ouro atrai clientes do mundo todo. A Francine veio comemorar o aniversário com a família e todo mundo ganhou presente. Não esperávamos encontrar ele aqui hoje. Foi muito bacana. Afinal, não é todo dia que se vê ao vivo alguém que tira a onda de príncipe do sal. Pois é. E aí, o que eu quero dizer, né? Por que eu trouxe esse vídeo para fazer uma provocação para vocês? Gente, toda profissão dá dinheiro. Toda profissão vai te remunerar muito bem. O que vai fazer você ser bem remunerado vai ser o como você vai usar o conhecimento e qual a mentalidade que você vai ter durante toda a sua vida. Então, a gente precisa começar a quebrar essas crenças limitantes de pessoas que dizem, menosprezam a carreira que você escolheu, dizendo: ah, você vai ser educador físico, mas isso não dá dinheiro. Ah, você vai ser fisioterapeuta, meu Deus, vai morrer de fome. Porque, na verdade, o que faz a questão da remuneração acontecer na sua vida é a mentalidade com a qual você vai se dedicar à sua profissão. Então, toda profissão dá dinheiro. Toda profissão, se você se dedicar, você tiver paixão, propósito. E aí eu falo propósito, gente, porque de uns tempos para cá, principalmente uma das profissões que mais cresceu, inclusive uma profissão nova, são os coachings, né? E o que acontece? O que o coaching faz? O coaching, basicamente, ele faz um estudo do teu comportamento de acordo com a sua cultura, hábito, e ele direciona você para aquilo que realmente é o seu propósito de vida. Então, de repente, assim, a pessoa fala, eu quero ser médico porque dá dinheiro, mas que tal ser médico porque você pode salvar vidas? E é a tua missão de vida salvar vidas. Eu vou ser educador físico porque eu quero, de repente, ter mais remuneração com isso. Que tal que pensar que você pode ser um educador físico porque você está mudando a forma das pessoas cuidarem do corpo, da saúde e do bem-estar? Quando você descobre
o seu propósito de vida, então não importa o que você decide fazer. O que faz a tua carreira é o que você vai fazer com o conhecimento que você vai adquirir. E eu vou mais longe ainda contando uma história. Se vocês não conhecem, Rick Chester, ele foi um ambulante, vendedor de água no Rio de Janeiro. Ele vendia água na praia e uma coisa que ele fazia era adquirir conhecimento. Ele realmente é uma pessoa que ele vai muito em busca do conhecimento, mesmo sendo uma pessoa simples, uma pessoa humilde e que decidiu, né? Ele pelas condições culturais, ele não conseguiu se empregar e ele foi vender água, virou ambulante nas praias do Rio de Janeiro. E o Rick Chester, uma vez, ele disse que ele estava vendendo água e aí ele ouviu uma conversa de duas pessoas que estavam sentadas na areia e uma dessas pessoas era um empresário muito conceituado, que estava ali reclamando do mercado, reclamando da situação financeira, reclamando do país, e ele não pôde deixar de se comover com aquela conversa, ele se intrometeu. E ele chegou e falou assim, olha, eu não concordo com você. E quando ele disse isso, eu não concordo com você, aí ele foi menosprezado, porque ele era um ambulante que estava vendendo água. E o cara, né, o empresário virou para ele e falou, mas quem é você para dizer que não concorda comigo? Eu sou um empresário, eu lidero milhares de pessoas, eu tenho uma fortuna X, começou a dizer o que ele tinha. E aí o Rick Chester muito calmamente virou para ele e falou assim, olha, você pode ter todo esse império, mas a mentalidade que você está apresentando não é de uma pessoa que realmente é próspera. E aí começou a debater com ele, mas ele foi muito humilhado na conversa, né, por ele ser ambulante de água. Ele simplesmente viu que não ia adiantar de nada ficar batendo boca com a pessoa, ele se retirou do local, foi para a casa dele, era uma casa bem humilde também na comunidade, ligou um celular que na época ele fala que era um celular bem velhinho, que nem tinha muitos recursos, e ele deu esse depoimento dizendo que ele tinha sido humilhado, porque ele deu uma opinião, expressou uma opinião, porque embora simples, ele não era sem cultura, ele tem conhecimento dos assuntos. E quando ele abriu a câmera do celular para contar essa história, no dia seguinte, o vídeo dele já tinha mais de 1 milhão de visualizações. Ele recebeu contato de empresários para ser patrocinadores dele, para ele virar palestrante. E hoje ele é uma das figuras públicas mais conhecidas no mercado de palestra, por justamente ter usado o conhecimento dele, né, nas redes sociais e compartilhar e dividir aquela história pessoal dele. Né? Então, o que eu estou querendo dizer, tanto com essa história que eu mostrei para vocês, do vídeo do Rei do Sal, quanto agora contando a história do Rick Chester, que o que vai fazer a diferença na sua vida é como você usa o conhecimento que você tem, como você consegue pegar todas as experiências que você tem dentro do conhecimento que você adquire, ou seja, na faculdade, num curso técnico, que é extremamente importante. Eu não estou aqui incentivando que ninguém pare de estudar e só vá viver de conhecimento por si só. Até porque as redes sociais, elas estão inundadas de conhecimento e conhecimentos gratuitos. Você pode ter acesso a qualquer momento. Você entrar num vídeo do YouTube e colocar uma palavra lá, chave, você consegue ter acesso a um conhecimento top. O que eu estou querendo dizer para você é que não basta você se inundar de conhecimento, mas isso não ser o teu DNA, não ser a prática da tua vida. É mais ou menos assim, se você não dá o exemplo, então você não vai arrastar pessoas com você. Se você não impacta de forma positiva, você não vai ter pessoas ao seu lado. Porque o que vai fazer a diferença na tua carreira e na tua profissão é o quanto você é capaz de impactar a vida do outro. Então, percebe a profundidade disso, quanto vocês vão impactar a vida do outro. Seja você escolhendo uma profissão X, seja você escolhendo uma profissão Y. E eu falo para vocês, gente, que conhecimento ele se tornou tão precioso, principalmente no momento que nós estamos vivendo, da pandemia. Por quê? Porque quando a gente fala de conhecimento, eu não estou falando de questões técnicas, eu não estou falando de você estudar e ser crânio naquilo que você faz. Eu estou falando de você ter uma mentalidade tão positiva e tão
próspera, que você consegue enfrentar qualquer turbulência. E as pessoas que sobrevivem no mercado, seja no mercado de trabalho, numa empresa, que sobrevivem na vida, são as pessoas que mais sabem lidar com a mentalidade e com os seus sentimentos. Quantas pessoas nós vimos agora na pandemia desesperadas, empresários, comerciantes, pessoas que estavam ali matando leão por dia, e essas mesmas pessoas se viram divididas, gente. E aí eu vou falar uma frase que é muito forte, mas é a pura verdade. Enquanto alguém vai chorar, alguém vai vender lenço. Então grava isso. Enquanto alguém vai chorar, alguém vai vender lenço. Então, o que vai fazer você sempre ser um diferencial, o que vai fazer você sair na frente na tua carreira, é o quanto você está preparado emocionalmente, espiritualmente e mentalmente para lidar com todos os desafios. Porque não adianta você ter feito 5 anos de faculdade, você ter feito uma pós-graduação, você ter feito um mestrado, você ser super bem sucedido na questão do conhecimento, mas você não utilizar isso para ajudar não somente a si mesmo, mas ajudar os outros. E é na crise que se nascem as grandes oportunidades. E eu posso falar para vocês com propriedade, porque eu tive amigas do meu círculo social, enquanto algumas estavam chorando porque não estava vendendo R$1, eu tive amigas que trocaram de carro, e não estou falando de carro popular não, estou falando de carro de luxo, em plena pandemia, porque o momento da pandemia elas encontraram uma oportunidade, e essa oportunidade elas abraçaram e elas conseguiram criar, inovar e se reinventar. Então, percebam que é o que você faz com a tua mentalidade que vai tornar você uma pessoa de sucesso e uma pessoa próspera. É mais ou menos assim, né? Se eu pegar essa garrafa de água, é que aqui vocês não vão enxergar porque eu tô com um fundo. Se esse copo estiver pela metade e eu fizer a pergunta, você enxerga ele meio cheio ou meio vazio? O copo está na metade, eu tenho água até metade da garrafa. Como é que você enxerga ele? Você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio? Existem pessoas que vão falar, não, ele está meio vazio. Enquanto existem outras pessoas que vão dizer, não, Simone, esse copo está meio cheio. Então eu digo para você, qual lado que você escolhe olhar? Qual lado que você escolhe praticar? O lado meio cheio ou o lado meio vazio? E aí eu já vou linkar com uma das questões que mais prejudicam a mentalidade, gente. E isso que se vocês souberem esse insight, gravem, porque é isso que vocês vão levar para a vida de vocês, tá? Eu te falo porque uma vez eu ouvi isso numa palestra e fez tanto sentido para mim, e quando eu descobri o real sentido, nunca mais eu abri a boca para reclamar de nada. A reclamação, a murmuração, ela é tão ruim para as nossas vidas e para a nossa mentalidade, que se a gente souber o significado da palavra reclamar, a gente nunca mais reclama, tá? Então, eu vou começar a ilustrar para vocês o que é reclamar. Vamos começar pelo latim, tá? Clamar. Clamar vem de pedir. Inclusive, clamar está na Bíblia, né? Moisés clamou a Deus. Clamar significa pedir a Deus com muita intensidade, tá? Clamar significa pedir a Deus com muita intensidade. A palavra significa no latim repetição. Então, o que significa repetir? Aquilo voltar para a sua vida. Então, quando eu junto reclamar, o que significa a palavra reclamar? Eu estou pedindo a Deus que aquilo que está acontecendo na minha vida se repita por muitas e muitas vezes. Então, quando eu abro a boca para reclamar do trânsito, o trânsito fica pior, porque eu estou pedindo a Deus que aquilo se repita na minha vida. Quando eu reclamo para dizer que eu estou sem dinheiro, a escassez do dinheiro na minha vida vai se multiplicar, porque eu estou reclamando, eu estou pedindo a Deus que aquela situação continue na minha vida. Então, gente, grava isso. Reclamar é pedir a Deus que aquilo se repita na sua vida com muita intensidade. E aí eu sei que nós somos seres humanos, nós temos as nossas fragilidades emocionais, e é por isso que em todas as minhas palestras eu falo, reforça a tua mentalidade, a tua espiritualidade.
Porque é isso que vai fazer você deslanchar na tua carreira. Existem advogados que estão ganhando muito bem, existem advogados que estão ganhando muito mal. Existem médicos que estão ganhando muito bem, existem médicos que estão ganhando muito mal. Existem pessoas, fisioterapeutas, que estão ganhando muito bem e outros estão ganhando muito mal. Então, se você tem essa fragilidade como ser humano e reconhece que, às vezes, a gente não consegue não reclamar de alguma coisa porque nós somos frágeis, nós estamos sujeitos às nossas emoções, né? Elas, às vezes, tentam nos controlar, mas é você que tem que se colocar no ponto de controlar a tua mentalidade, controlar as tuas emoções, porque senão são elas que controlam você. E se as suas emoções controlam você, você fica sujeito a tudo que te acontece. E quando você fica sujeito a tudo que te acontece, vem uma coisa que é muito pior. Não é na atitude que a gente conhece o ser humano, a gente conhece o ser humano na reação, é quando ele reage. Você quer conhecer um ser humano? Observe as reações dele. É na reação que a gente conhece o ser humano. E é nas reações que a gente conhece as nossas fragilidades emocionais. E são nas reações que a gente conhece tudo aquilo que a gente é capaz. Então, quando a gente não puder, né, aquela força for muito maior dentro de nós, eu não vou conseguir ficar sem reclamar, não fala nada. E às vezes o silêncio é a melhor opção. Então, não abrir a boca para reclamar, você já está fazendo uma grande coisa pela sua vida. Porque isso faz com que você atraia, reclamar, você atrai mais daquilo para você. Então, assim, são dicas simples, gente, mas que muitas vezes a gente se pega reclamando. A gente acorda de manhã, e aí eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo bem grotesco, mas que já aconteceu, tenho certeza que com metade das pessoas. Tem aquele dia que você levanta da cama e você tropeça? Você já acorda tropeçando? Você dá aquela bicada no pé da cama que você pega aquele dedinho assim que você chega, chora, e aí você já faz aquele pensamento ruim de tipo, eu nem deveria ter levantado da cama? Pode perceber que o teu dia inteiro vai acontecer coisas que você vai falar, meu Deus, hoje eu não deveria nem ter levantado da cama, porque já começou naquele tropicão que eu tomei de manhã. Por quê? Porque você já começou o teu dia com uma energia ruim e aquilo foi se multiplicando em pequenas frustrações durante o dia. Diferente de quando você acorda e você... E aí eu vou falar uma coisa muito forte, que outro dia eu coloquei isso numa turma, a turma falou assim, nossa, que exemplo forte, mas me fez acordar para a realidade. O dia que tu acordar e fizer assim, e ver que não tem uma tampa de caixão em cima, fala, ufa, eu tô vivo, né? É um exemplo muito forte, mas é um exemplo real. Porque que ao invés de quando abrir os olhos e a gente ver que a gente tem o poder de se espreguiçar e levantar os nossos braços e saber que a gente tem saúde para trabalhar e para conquistar o que a gente quiser, porque o mundo é feito de infinitas possibilidades, por que a gente não agradece a Deus que a gente está com saúde e a gente às vezes já acorda reclamando que tem que levantar cedo, né? Hoje eu ouvi uma frase, e aí eu vou até pegar aqui no meu Instagram, depois eu vou até passar para quem quiser, eu vou deixar meu Instagram aqui para vocês, porque eu tenho uma rede social hoje que trabalha para impactar vidas na questão da mentalidade. E hoje eu fiz um post que diz o seguinte, que é inclusive do Joel J, que é um atleta de alta performance, e ele diz o seguinte, olha, difícil não é estar cansado de trabalhar, difícil é não ter um trabalho. Difícil não é ter motivação para treinar. Difícil é não ter saúde. Todo mundo tem problema. Todo mundo está passando por situações desafiadoras. Escolha o difícil que você quer enfrentar. Árvores fortes crescem com ventos fortes. Olha que profunda essa reflexão. Árvores fortes crescem com ventos fortes. Então, quando você estiver passando por uma situação bem difícil, sabe aquela prova que você estudou 5 horas e que ainda você não conseguiu ter uma nota boa? Sabe aquela situação que você está passando e que você está se perguntando por que você está passando por isso? Ao invés de se perguntar por que você está passando por todos esses desafios para ter uma carreira de sucesso, se pergunte o seguinte:
Ao invés de perguntar por que isso está acontecendo com você, se coloque numa posição de dizer o seguinte: se eu estou passando por isso, é porque eu estou sendo moldado para algo muito grandioso. Deus não vai te dar algo se ele não te moldar antes. Porque se ele te der antes do tempo, você não vai ter forças para suportar. Então, tudo acontece no momento certo. Não cai um fio da tua cabeça que Deus não saiba por que está caindo. É que muitas vezes a gente não entende. E quando eu me tornei palestrante, foi muito engraçado que, assim, eu tenho uma carreira de 21 anos dentro do CIE. Graças a Deus, o CIE é uma empresa que sempre me deu oportunidades. Mas teve um momento que eu comecei a me questionar. Por que eu não poderia ir além? Né? Como é que eu poderia ir além? Eu queria usar a minha história para impactar pessoas. Eu poderia aqui, gente, hoje contar um monte de história triste, tá? Porque todo mundo tem uma história triste para contar na vida. Todo mundo tem. Mas eu vou contar uma para vocês que é bem rápida e é uma história pessoal. Meu pai, ele tinha 2 empregos, né, no começo da carreira dele. Meu pai é negro, nordestino, chegou em São Paulo com uma mão na frente e outra atrás e não fez faculdade, tá? Meu pai, ele é formado em técnico em contabilidade. Ele tinha 2 empregos para poder conseguir ter uma renda para buscar minha mãe, que ficava em Pernambuco. Inclusive, eu vi gente de Pernambuco aqui, vi meus conterrâneos, inclusive. Meu pai juntou um dinheirinho para buscar minha mãe, casar e vir para São Paulo. Ele construiu uma história de sucesso, ele conseguiu chegar num cargo de gestão financeira. Meu pai foi diretor financeiro de uma indústria multinacional alemã, das indústrias Meyers, tá? O nome da empresa se chamava Giuline Indústria Química, tá? Meu pai chegou ao cargo de diretor financeiro. Meu pai sempre trabalhou muito. E tem uma frase que ele falava que era o seguinte: eu preciso trabalhar muito porque eu não quero que vocês, meus filhos, passem pelo que eu passei. E realmente, eu tive muito conforto na vida, porque quando meu pai conseguiu se estabilizar financeiramente, eu ainda era muito pequena, então ele conseguiu dar tudo do bom e do melhor para nós, tá? Só que tinha uma coisa, meu pai não era muito presente no nosso lazer. Por quê? Porque ele trabalhava muito. Então, no final de semana, ele queria o quê? Descansar. E minha mãe cobrava muito ele. Minha mãe falava assim: por que você não tira um tempinho de férias para viajar com a gente? Meu pai sempre negou. E ele sempre usou uma frase que era a seguinte: quando eu me aposentar, a gente vai viajar o Brasil inteiro. Sempre essa frase, gravem essa frase. Quando eu me aposentar, eu vou viajar com você. O que aconteceu? Meu pai foi funcionário dessa empresa por mais de 35 anos. Deixa eu até fechar aqui, porque tá dando interferência aqui no WhatsApp, pronto. Meu pai foi funcionário dessa empresa, dessa indústria, por 35 anos. E meu pai se aposentou, gente. Realmente, meu pai se aposentou nessa empresa. Depois de muito trabalho, cargo de liderança. Só que teve um porém. No ano que ele se aposentou, ele foi diagnosticado com uma doença rara. Uma doença chamada ELA. Para quem não sabe, a ELA se chama esclerose lateral amiotrófica. Ela paralisa o seu corpo inteirinho e você fica preso dentro do seu corpo. Porque a sua mente está sã. A sua mente está totalmente consciente. Então, o que significa isso? Hoje, qual que é o estado do meu pai? Meu pai vive num estado vegetativo. Ele não pode comer, ele tem uma sonda gástrica, ele não consegue se mexer, e a única coisa que funciona no corpo dele é a mente. Ele está consciente de tudo que está acontecendo, mas ele não pode reagir, ele não tem movimento nenhum do corpo, nem fala, ele não se mexe, ele se comunica conosco pelos olhos. O que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes na nossa vida a gente fala assim: quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu acontecer isso, eu vou ser feliz. O momento que você tem para ser feliz é hoje. Porque amanhã você não sabe se você acorda. Amanhã você não sabe se você vai ter saúde para fazer tudo o que você poderia fazer hoje, mas que muitas vezes você está reclamando, enquanto outras pessoas estão rezando para ter a saúde que hoje você tem. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a doença do meu pai me ensinou
a viver e estar no tempo presente. Que hoje, se eu posso estar aqui palestrando para vocês e contando essa história, é porque todos os dias, quando eu acordo, eu sou extremamente grata a Deus por simplesmente ter aberto os olhos e poder estar numa empresa que hoje me proporciona gerar vagas de emprego para as pessoas, que eu posso hoje transformar a vida dessas pessoas com uma oportunidade, seja de estágio, seja de jovem aprendiz, seja pessoas que me encontram lá na frente e falam assim, poxa, a sua empresa gerou uma vaga para mim, hoje eu estou bem empregado. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Se vocês tiverem que trabalhar algo na vida de vocês, muito mais que questões pontuais de só carreira, só saúde, só lazer, só isso, trabalha a sua mente como um todo. Porque não adianta você ter saúde, mas não ter dinheiro, não adianta você ter dinheiro, mas não ter saúde, não adianta você ter dinheiro, saúde, mas não ter amigos. Então, trabalhe a sua mentalidade todos os dias e se prepare para todos os desafios, porque o que nós estamos passando aqui no mundo é uma experiência de vida carnal, independente do que você acredita da sua religião. A gente está tendo uma experiência. Só que vida só tem uma. A gente não pode voltar no passado para corrigir o passado e a gente não pode avançar no futuro para querer enxergar o futuro. A gente pode construir hoje com as ferramentas que vocês têm, com as oportunidades que vocês têm. Então, eu vou encerrar, porque eu sei que já está indo para os 40 minutos e a ideia é que vocês ainda tenham um tempinho aqui para fazer perguntas. Eu quero encerrar com uma frase, né, que parece clichê de Walt Disney, mas é a frase que, assim, se você pode sonhar, você pode realizar. Então, use a sua mente a seu favor. Pense coisas boas, sinta coisas boas, esteja com pessoas que te façam bem, ande com pessoas que você admira, tenha pessoas ao seu lado que realmente te apoiam. Porque amigo de Facebook e Instagram, gente, tá assim. Mas use o seu tempo para admirar pessoas que realmente podem fazer a diferença na sua carreira. Siga pessoas que realmente tenham conteúdo para adicionar, para te ajudar. Tenha por perto pessoas que você fala, eu quero ser como aquela pessoa, ou até melhor, porque ela me inspira. Tenha mentores na vida de vocês. Ter mentores é extremamente importante, porque o mentor, ele já vai encurtar um caminho que ele já percorreu e que você não precisa percorrer, porque ele já trilhou aquela jornada. Então, esteja sempre com as melhores pessoas. E eu não falo melhores pessoas em termos financeiros, não. Pessoas que tenham algo para acrescentar na vida de vocês, tá? Eu tô vendo aqui vários... Eu não pude resistir enquanto eu estava falando com vocês, vendo o chat, né? Vendo as palavras de vocês e realmente o que me faz estar aqui. Eu vi aqui a pessoa falando, eu tenho 49 anos. Eu fico muito feliz com todas as pessoas aqui de todas as idades que estão presentes. Eu tenho 43 anos, eu sou mãe de um menino chamado Enzo, um menino lindo, por sinal, que está na escola agora para eu poder trabalhar aqui no home office. Trabalho no CIE há 21 anos. Eu sempre falo da minha idade, né? O pessoal fala assim, quantos anos você tem? Eu tenho 43 anos, vou fazer 44 agora em agosto, mas eu digo para vocês, 44 muito bem vividos e muito bem aprendidos. E eu espero poder viver muito ainda para poder impactar a vida de pessoas, como eu estou tendo a oportunidade hoje aqui de impactar a vida de vocês. Muito, muito, muito obrigada pelas palavras de motivação que vocês estão enviando. Eu estou vendo aqui, olha, nossa... Precisamos acreditar em uma força muito maior. Realmente, gente, acreditem, viu? Tudo que nós estamos passando agora na pandemia, e aí eu queria entrar um pouquinho nessa questão da sensibilidade do momento, a gente sabe que muitas pessoas perderam parentes, muitas pessoas perderam pessoas próximas. É um momento realmente muito desafiador para a humanidade. Mas eu creio num Deus que diz o seguinte, nada acontece sem a minha permissão. E eu acredito que as pessoas que foram recrutadas lá para o andar de cima, elas foram recrutadas porque Deus precisa dos melhores guerreiros lá em cima para poder fazer com que a humanidade entenda tudo o que está acontecendo. Então, eu entendo que quem partiu
é porque realmente precisava ir nesse momento, porque Deus recrutou. Mas eu acredito que quem ficou, gente, e às vezes é mais difícil para quem ficou tem aí uma obrigação de tirar um aprendizado de tudo isso. Porque lição não aprendida é lição repetida e cada vez mais dolorida, tá? Então anota isso, ó. Lição não aprendida é lição repetida e cada vez mais dolorida. Então, se a gente não aprender o que a gente precisa aprender com tudo que está acontecendo na pandemia, mais para frente a gente pode sofrer e continuar sofrendo pela falta de empatia da humanidade, pelas questões políticas que está acontecendo, pelas brigas, enfim. Então, é por isso que cada vez mais cada um tem um papel aqui, um compromisso hoje, nem comigo, mas com você mesmo, de se fortalecer a tua espiritualidade, a tua mentalidade, para que você consiga ser cada vez mais próspero e cada vez mais uma pessoa de sucesso. Tá certo? Aline, nós temos perguntas ali. Gente, muito obrigada. Eu tô vendo aqui cada comentário realmente emocionante, viu? Olha, Simone, tá chovendo de comentário aqui falando que você é uma querida, que eles já te amam mesmo sem te conhecer. Eu vou deixar, Aline, eu não sei se vai aparecer aqui no chat, gente, eu vou deixar o meu Instagram. Vocês podem me seguir por lá. Eu não tenho vaidade com o Instagram, eu respondo todo mundo. As pessoas me procuram, pernambucana de uhul, tem uma pernambucana aqui, minha conterrânea. Amo o povo do Nordeste, gente, eu tenho amor. Eu fui batizada em Ipojuca, que é uma cidade de Pernambuco, tá? Fui batizada lá, meus pais são de lá, minha família é toda de lá. Eu posso ter 30 milhões de lugares para viajar no mundo, mas todo ano eu decido ir para Recife. Sem sombra de dúvidas, é sempre meu destino preferido. Nossa, muito legal, muito legal. Eu estou emocionada aqui, porque eu acho que a gente está vivendo dias tão difíceis, né? Então, assim, a gente ter a oportunidade de promover um bate-papo desse tão inspirador, com palavras de fé, de esperança, é um diferencial. Eu fiquei muito emocionada aqui, porque a gente tem a opção de reclamar, que é clamar várias vezes, como você ensinou para a gente hoje aqui, mas a gente tem a opção também de agradecer, de ressignificar, de colocar um novo olhar numa situação que é difícil, né? A minha mãe está fazendo quimioterapia e todas as vezes que a gente vai para a sessão, eu sempre posto no Instagram, menos uma sessão, porque geralmente a gente coloca, né, mais uma sessão de quimioterapia. Mas, para mim, a resignificação que eu tomei para mim foi menos uma sessão de quimioterapia e mais próximo do caminho da cura. Então, assim, foi incrível esse bate-papo. Eu queria compartilhar aqui, Simone, a história que a Ivana colocou no chat, porque o chat está bombando tanto que a gente não está conseguindo acompanhar. Estamos aqui com quase 700 pessoas em pleno 3 horas da tarde, gente, vai dar 4 horas da tarde. Gente, então, assim, é muito bacana. Eu estou muito emocionada mesmo, porque eu sempre falo, Aline, que eu peço todos os dias quando eu acordo que Deus possa me usar para impactar a vida de alguém, né? E muitas vezes eu pensei em desistir, porque não é fácil a gente estar com uma imagem exposta na rede social, a gente recebe muita crítica, a gente tem aquelas pessoas que não entendem, às vezes, a mensagem que a gente está procurando passar, mas eu queria dizer para vocês, gente, hoje a doença do meu pai me fez entender que se isso está acontecendo com ele, é porque a história dele ainda pode impactar muitas vidas, né? A gente sabe que a doença dele não tem cura, ele já está num estágio da doença realmente bem avançado, mas eu tenho certeza que ele deixou um legado, né? Hoje eu sou a pessoa mais grata do mundo por ter tido, né, a oportunidade de sempre compartilhar a história deles para as pessoas entenderem que a gente pode muito mais, mas só depende da mentalidade, da forma como a gente vai encarar tudo que acontece na nossa vida. É isso aí. A Ivana deixou aqui no chat uma historinha que eu queria compartilhar, pegando aqui a onda, né, desse momento tão gostoso que a gente está experimentando aqui. No ônibus que eu pego, tem um moço que entra com um frasco de álcool e um pedaço de pano. Ele limpa os bancos e depois ele oferece para as pessoas passarem nas mãos e no final ele sempre ganha um trocadinho. Olha que história incrível. Gente, é isso que eu falo, sabe? Cada um tem uma forma de impactar, né? Tem tantas formas da gente poder ser impactado e da gente impactar também.
Todo mundo tem algo para contribuir. Todo mundo é muito bom em alguma coisa. Nunca deixe ninguém dizer para você que você não pode. Nunca deixe ninguém dizer para você que você não tem algo de bom, né? Se abra para infinitas possibilidades. E quando tiver muito difícil, pergunta: o que eu preciso aprender com isso? A resposta vem. Muito legal. A gente ainda tem um tempinho aqui, Simone. Eu vou te passar algumas perguntas, mas antes, tem o Paulo falando: a instituição do CIE é muito importante. Foi por lá que foi o meu primeiro estágio e logo veio o emprego. Teve o Tiago também falando: muito grato ao CIE, abriu as portas do mercado de trabalho para mim faz 22 anos. Muito legal, né? Tem a Débora também, falou: CIE abriu o mercado para mim. Então, o agradecimento aí da galera. E eu vou te passar aqui uma pergunta do José Felipe. Tá. Vocês ter um trabalho em paralelo pode atrapalhar a área primária em que eu atuo? Como é que é? Se a área... Não entendi a pergunta, desculpa. Vocês acham que ter um trabalho em paralelo pode atrapalhar a área primária? Ter duas carreiras, né, duas funções, eu entendi dessa forma. Vou responder já dando o meu exemplo, tá? Jamais. Gente, eu sou a pessoa que mais faz de tudo nessa vida. E aí todo mundo fala assim pra mim: mas você faz de tudo e no mesmo tempo não faz nada. Mentira, faço tudo muito bem. Me deixa à parte, tá? Por quê? Eu trabalho no CIE numa jornada de 8 horas. Sou palestrante de empoderamento feminino, mentalidade positiva, então dou palestras também, independente de CIE. Se me chamar para dar palestra, eu adoro dar palestra, eu tô indo. Tenho parceria com marcas, porque eu também atuo na influência digital, então eu sou parceira de estabelecimentos na minha cidade, e na pandemia foi uma excelente forma de ajudar o comerciante que estava precisando sobreviver. Então eu peguei vários estabelecimentos da minha cidade e comecei a divulgá-los, né, para ajudar nas vendas. Então, teoricamente, me tornei uma influenciadora digital. Então, dá para fazer, sim, várias coisas em paralelo. Se você souber administrar bem o tempo e souber administrar e colocar isso para que você também não se sobrecarregue, você consegue fazer sim. E eu acho que pessoas que têm essa multifuncionalidade são pessoas que conseguem também ter muito mais oportunidades. Então, assim, foco é importante, mas você ter mais de uma atividade ou mais de uma profissão, eu não vejo problema nenhum. Legal, só para reforçar aqui, porque a galera está perguntando muito, gente, a live vai ficar gravada e será disponibilizada provavelmente na semana que vem no YouTube da sua instituição. Então, tem muita gente perguntando aqui: a live vai ficar gravada? Assista de novo, gente. Interiorizem tudo que vocês ouviram aqui, porque foi só coisa boa. Inclusive, Simone, eu vi que eles estão perguntando bastante aqui qual que é o meu Insta, então vamos lá, gente. Eu tentei colocar aqui no chat, mas eu não sei se subiu, tá? @morena, cor da minha pele, morena, jambo do Pernambuco, que é uma frutinha de lá. Então, morena jambo, tudo junto, oficial com 2 Fs, tá? Então, vamos lá. Morena jambo, oficial com 2 Fs. E tem o Instagram do CIE também, que é o @oficial.cie, tá bom? No LinkedIn eu estou como Simone Lopes, tá? E o Paulo colocou lá, @morenajambo oficial com 2 Fs. Isso aí, Paulo, já me ajudou. Achei aqui o Instagram dela. Então, gente, todos os dias eu deixo frases, pílulas, inspirações de coisas que eu passo e que acontece comigo, porque eu também sou ser humana, tenho os meus anseios e minhas angústias, e eu divido isso da forma como eu enfrento e da melhor forma possível. Legal. A gente tem a pergunta da Patrícia também. Em todas as lives, a gente geralmente tem muita dúvida assim, sobre profissionais, né, acima de 40, 50 anos. Então, a Patrícia está perguntando: Simone, boa tarde. Estou fazendo faculdade de recursos humanos, tenho 44 anos. Posso me candidatar para uma vaga de estágio? Deve. Pode não, deve. Estágio não tem idade. O vínculo de estágio é a seguinte regra: tá matriculado, tem no mínimo 16 anos, tá estudando, você pode ser um estagiário. Gente, eu tenho estagiário aqui na Prefeitura de Guarulhos que tem 50 anos, cursa pedagogia e tá como auxiliar de sala de uma escola aqui da cidade. Então, assim, deve. E não ache que é porque você já tem mais de 40 que você não vai conseguir um estágio,
tá? Consegue e com bastante engajamento, porque as empresas até às vezes querem pessoas que já têm uma certa vivência, tá? E aí, pegando um ganchinho aqui, né, sobre vaga de estágio, a Tatiane pergunta quais dicas você daria para um jovem que está em busca de um estágio? Então, vamos lá. Primeiro é ter o cadastro, né? O site do CIE. Gente, até vou falar nisso, a gente está passando por uma instabilidade. Nós estamos fazendo uma revolução digital. Acho que assim, em 57 anos de CIE eu nunca vi isso, tá? E então, o que vai acontecer? Pode ser que você vá tentar acessar o site e não vai conseguir, porque está muito instável. Então, espera, sem ser essa semana, na próxima, a gente já está trabalhando com os servidores para estabilizar o site. Então, o primeiro passo é se cadastrar no CIE. O segundo passo é fazer a busca diária de vaga. Isso é uma questão que você tem que entrar lá diariamente e fazer a busca todos os dias, porque eu recebo vagas todos os dias. E em diversos períodos, eu recebo vagas de manhã, recebo vagas à tarde, então, no mínimo, entrar no site diariamente. E enquanto não consegue uma oportunidade, fazer os cursos virtuais do Saber Virtual. O CIE tem mais de 30 cursos gratuitos para que você possa fazer e incrementar o teu currículo para deixar ele mais atrativo. Então, não esqueçam de fazer. E tem um aplicativo chamado CIE One, de One em inglês, CIE One, procura na Apple Store e no Play Store, que você vai baixar esse aplicativo. É um aplicativo com vagas exclusivas, geralmente são multinacionais, empresas que estão recrutando aquele perfil que já tem idiomas, aqueles perfis mais afinados. Mas entre lá, tem um quiz para responder. Então, além do site, tentem acessar esse aplicativo também, CIE One, que você consegue se cadastrar e ter acesso às vagas diferenciadas. Esse é segredo, gente. Muito bom. Bom, para a gente encerrar, antes de eu abrir um espaço aqui para você fazer as considerações finais, eu vou compartilhar aqui o comentário do Rafael. Nossa, eles deixaram o melhor para o último dia. Simone, tá show, tá dando um show. Gratidão, gente, gratidão, gratidão enorme. A gente ainda tem uma programação para acontecer hoje. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma outra live falando sobre o portal de vaga das nossas instituições, falando também sobre a rede de empreendedores. A gente ainda tem B2W hoje falando sobre gamificação, gente. Nesse aplicativo, Aline, que eu deixei, que é o CIE One, ele trabalha com gamificação também. Então, o jovem, ele percorre uma trilha de conhecimento lá dentro, de raciocínio lógico, português, matemática, até redação, se ele quiser fazer um vídeo de apresentação. E aí ele participa esse game vai para as empresas. É como se fosse o currículo dele gamificado. Nossa, que máximo. Eu vi que já teve gente aqui que falou que acessou, mas que está sem vaga no Rio. Não tem problema, gente. O importante é vocês acessarem e já fazerem um cadastro também no aplicativo do CIE One, tá? Isso aí, não esquece que o CIE tá no painel de vagas aqui, gente. Terminando aqui, corre lá no painel de vagas, busca as vagas lá do CIE e se candidata. Bom, Simone, queria deixar aqui um espacinho para você fazer as considerações finais, né, para a gente encerrar o nosso papo. Então, vamos lá, gente. Eu só tenho a agradecer, né? Eu nem sempre fui uma pessoa grata, como eu estou trazendo aqui para vocês. Mas para me tornar uma pessoa grata, eu tive que aprender, né, o que era ser uma pessoa ingrata. E foi isso que fez com que a gratidão entrasse na minha vida. Se eu puder dizer uma palavra hoje, pratiquem muito a gratidão na vida de vocês. Quando você só dissemina o bem volta para você. Uma vez eu duvidei dessa frase, que mas a lei do retorno, né, ela é infalível, porque eu me questionava, tantas coisas ruins aconteceram comigo, né, o que eu tô colhendo, o que eu fiz? Não é o que você fez, é o que você precisa aprender. Então, pratiquem a gratidão todos os dias. Gratidão por vocês estarem vivos, por estarem respirando, gratidão por vocês terem condições de estarem aqui hoje. Então, de verdade, gente, só o que eu tenho a dizer é gratidão e pratiquem muito, porque não tem contraindicação. Ai, que legal. A gente que agradece seu tempo aqui, disponibilizando, né, tanta coisa bacana, tanta energia boa. É o que a gente está precisando, né, nesse tempo aí de tanta perda, enfim. E, gente, estou colocando a capinha aqui, ó, de super
Mulher Maravilha, assim que eu tô me sentindo. Coloca a sua capinha também. Coloca. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos especiais. É só correr atrás que a gente consegue as coisas. Então, os dias difíceis sempre passam, né, Simone? Passa. E eu vou ensinar, só para a gente finalizar, 5 minutinhos, pode, Aline? É bem rápido. Eu vou ensinar um negócio chamado boot. O que é boot matinal? Boot matinal é quando você faz essa posição de Mulher Maravilha ou o super-homem mesmo, tá? É a primeira coisa que você vai fazer quando você acordar. Você se levanta, se coloca na posição de Mulher Maravilha ou de homem ou super-homem e você faz a sua oração da seguinte forma: Deus, assim como todas as manhãs se renova hoje também a minha confiança em Ti. Que Teu Espírito Santo governe sobre o meu espírito governe sobre a minha alma sobre o meu corpo e o meu corpo governe sobre a terra. Assim como a Tua vontade, assim seja. Amém. Esse boot matinal, gente, dá uma força para você, porque se colocar em posição de Mulher Maravilha ou super-homem, gente, leva uma mensagem para o teu subconsciente incrível. Então façam, tá? Como vai ficar gravada a palestra, depois vocês voltam lá e anotam direitinho o boot matinal, tá? Ai, que ótimo, que ótimo. Gratidão, Simone, gratidão. Gente, 17 horas tem outra palestra, tá? Vai lá no painel e depois volta aqui para a gente seguir com a nossa programação. E agradecer também a galera que ficou aqui, né? A gente continua aqui com quase 700 pessoas. Então, muito bacana. O evento está acontecendo porque vocês estão acreditando. Então, o evento é nosso, né? E é isso aí, gente. Obrigada a todos. Obrigada, Simone. Aline, obrigada, viu? Gratidão e que o evento continue sendo um sucesso. Legal. Tchau, galera.